Carolina Brígido, ela tem uma apuração, né, Carol, de como isso repercutiu no STF e na Polícia Federal também, essas divulgações, né, acusações graves em relação à BIM paralela. Tudo bom, Carol? Bem-vinda. Já boa noite para você. Ei, Diego, tudo bem com você? Tudo Boa noite certo. a todos que estão nos acompanhando hoje. Conta mais. Ó, já vou pedindo desculpa antecipada, porque a gente está aqui na redação do UOL aqui em Brasília. A internet está um pouquinho instável. Se por acaso a minha imagem congelar, vocês, por favor, relevem. É o seguinte, no Supremo Tribunal Federal, essa informação de que a BIM paralela ela teria espionado ministros do Supremo, caiu de uma forma um pouco diferente das outras vezes. Porque o que aconteceu? Primeiro, houve uma certa preocupação, claro, nossa, estão apurando a gente, estão investigando. Mas quando você vai olhar o relatório da Polícia Federal, ele é um relatório que ele mostra um grupo de pessoas tentando obter informação de autoridades, de jornalistas, de pessoas públicas, mas ao mesmo tempo o resultado, os supostos dossiês que teriam sido produzidos contra essas pessoas, eles deixam muito a desejar. Não tem nada muito substancial. O que é grave, o que foi considerado grave pelos ministros do Supremo e também por investigadores da Polícia Federal foi essa ousadia de se montar uma estrutura dentro de uma estrutura pública, dentro da máquina pública, para poder investigar essas pessoas. Agora, o resultado é pífio. A gente tem, assim, trechos, por exemplo, que essas pessoas tentam vincular o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Luiz Fux, por exemplo, a um benefício que teria sido concedido ao Itaú pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí não existe nada concreto, eles não descobrem nada concreto contra esses ministros. O tempo inteiro é assim: vamos ligar esses ministros com esse fato, vamos ligar isso com aquilo, mas não aparece nada de muito consistente. É tanto que a própria PF, escreve assim no relatório: a difusão de informações falsas diretamente vinculadas a ministros da Suprema Corte e seus familiares era intencionalmente difundida no grupo denominado Grupo dos Malucos, ou seja, tinha um grupo de WhatsApp que chamava Grupo dos Ô, Malucos, Carol, que eles colocavam. Oi. deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eles minimizaram os dossiês sobre eles próprios ou sobre todo mundo, por Sim. exemplo? Porque teve também essa do, Sobre- do, do Ramagem Bolsonaro sobre investigadores do Flávio. Isso eles não Exato. minimizaram, né? Só para eu entender. Não, o que eles minimizam, na verdade, é esse dossiê contra ministros do Supremo. Eles olham e falam: nossa, mas é só isso? Assim, tipo, não tem nada muito sólido contra os ministros, nada que pudesse ameaçar, nada que pudesse ser usado contra eles. E aí essas informações, elas são usadas de uma forma um pouco truncadas nesse grupo de WhatsApp que chama Grupo de Malucos, que aí até os próprios investigadores, segundo a Polícia Federal, consideram desarrazoada a informação produzida. Ou seja, os próprios espiões fazem a espionagem e, ao fim, chegam à conclusão que não tem nada concreto, mas vamos jogar ali no grupo para poder difundir essa informação de uma forma um pouco truncada. Então, o que causou espécie no Supremo não foi o conteúdo dos dossiês, e sim a ousadia do grupo de usar uma estrutura pública para poder tentar espionar as pessoas. E outra coisa, no início, foi noticiado que, na verdade, esse grupo usava uma certa geolocalização para poder investigar onde essas pessoas estavam, para ter esse monitoramento. No relatório da Polícia Federal, quando a gente olha, não tem nada muito substancial a partir disso, dessa suposta geolocalização dessas pessoas investigadas. Não teria essa informação ali na investigação. Então, o problema todo é justamente esse: é a gravidade do uso da estrutura pública para investigar, e não o que esses espiões teriam encontrado contra as autoridades, Diego. Tá certo. Carolina, uma coisa que me Ó, chamou a atenção nessa história é que o Ramagem recrutou a turma dele da Polícia Federal, levou para a BIM e montou lá
o centro de arapongagem familiar e particular do Bolsonaro, né? Essa semana houve um fato grave na tua área, que é o erro no valor das joias roubadas, né? Que primeiro falaram em 25 milhões, depois 6 milhões e tal. Você não acha que pode ter ainda quinta coluna na Polícia Federal que fez isso de propósito para beneficiar o Bolsonaro e prejudicar a investigação? Como é que isso aconteceu? E o que foi? Como é que isso repercutiu lá dentro? Tomaram alguma providência? Alguém foi responsabilizado? Então, o ponto é o É, seguinte: o que eu tenho verificado a partir de conversa com fontes é que há um certo assodamento por parte da Polícia Federal para terminar isso logo, para terminar logo todos os inquéritos, todas as investigações que podem esbarrar no Bolsonaro e no núcleo do Bolsonaro. Por que que isso está acontecendo? O Procurador-Geral da República já avisou para interlocutores que ele não quer tumultuar o processo eleitoral com algum tipo de denúncia no meio do processo eleitoral. Só que as campanhas eleitorais começam agora, 16 de agosto. Então, a Polícia Federal estaria correndo para poder, de alguma forma, pressionar a Procuradoria-Geral da República a apresentar logo uma denúncia antes das eleições. Porque se a gente pensar, se o Paulo Gonet apresenta essas denúncias contra Bolsonaro depois de outubro, depois das eleições, fica ali um tempinho muito curto para uma suposta ação penal ser aberta ainda nesse ano, então a investigação ficaria toda adiada para o ano que vem. E, de certa forma, se ele não quer tumultuar o processo eleitoral das eleições municipais, vai acabar tumultuando a eleição presidencial, porque isso vai ser, fatalmente, essas investigações vão terminar na boca da eleição de 2026, porque uma investigação dessa, quando chega ao Supremo, vai chegar um inquérito, vai chegar a denúncia, para depois ser aberta uma ação penal e ser iniciada uma nova fase de investigações que não demora menos do que um ano. A gente sabe pela experiência que a gente vê do tempo que demoram as investigações no Supremo Tribunal Federal, e não é nem por desídia, é pelo processo mesmo, a processualística, né, que demanda isso, os prazos todos de investigação, a produção de provas. Então, eu não sei se tem muito jeito de fugir do processo eleitoral no Brasil, porque ele acontece a cada 2 anos, é. e as investigações no Não vai Supremo ajudar não nunca. são isso. É. Obrigado. É isso, pessoal. Então, vai afetar politicamente? Vai, né? Então, se tem que tomar uma decisão e já tá com tudo na mão, que ele tome logo essa decisão e deixe o processo andar. Aqui dei minha opinião também. Beijo, Carol. Obrigado. Boa noite pra você. Bom trabalho.